Bom dia, pessoal. Meu nome é Natália Pereira Ribeiro e eu sou mestranda na Faculdade de Odontologia de Araçatuba, com área de concentração em saúde bucal da criança. Hoje eu vou apresentar um trabalho intitulado de Biofilme Dual Espécie de Streptococcus pyogenes e Candida albicans, desenvolvimento de um protocolo in vitro e efeito antibiofilme da amoxicilina e nistatina. A amidalite é uma inflamação que afeta os tecidos linfóides das tonsilas palatinas. E uma das causas mais comuns é a infecção bacteriana. Dentre os agentes infecciosos bacterianos responsáveis pelas amidalites, destaca-se a infecção por Streptococcus. O Streptococcus pyogenes, ele causa infecções no trato respiratório superior que pode se espalhar para outros locais, estando presente em até 24% da nasofaringe de crianças saudáveis. Entre os principais fatores de virulência dessa bactéria gram-positiva estão a alta atividade hemolítica, a capacidade de sintetizar enzimas e exotoxinas e a capacidade de crescer como biofilmes. No corpo humano, interações entre os diferentes reinos de micro-organismos ocorrem tanto no paciente saudável quanto no paciente doente. E a formação de biofilmes mistos de Streptococcus pyogenes e Candida albicans tem sido pouco estudada, apesar da sua importância nas amidalites. No entanto, ainda não existem estudos publicados que estabeleçam um modelo de biofilme interreino desses dois micro-organismos para estudos pré-clínicos em laboratório. Então, o objetivo do presente estudo foi estabelecer um modelo in vitro de biofilme misto de Streptococcus pyogenes e Candida albicans, determinando as condições ideais para o seu crescimento. Essa investigação também analisou a possibilidade de validação, dose e resposta, quando esse biofilme foi tratado com amoxicilina ou nistatina, de referência ou genérica. Então, para o estabelecimento do modelo de biofilme interreino, foram utilizados dois meios de cultura: o Brian Hart Infusion ou a saliva artificial. Para a preparação do inóculo, foram utilizadas cepas de Streptococcus pyogenes e Candida albicans. Elas foram cultivadas em 24 horas a 37 graus Celsius, em tripticase soy agar e saborose dextrose agar, respectivamente, com condições microaerófilas para pyogenes e aeróbias para Candida albicans. A seguir, 5 colônias de cada espécie foram depositadas em tubos Falcon contendo 10 ml de BHI caldo para pyogenes ou SDA para Candida albicans e incubados durante a noite 37 graus Celsius, nas condições de oxigênio que cada um precisava. Uma suspensão microbiana foi então obtida de acordo com a curva de crescimento, né? E posteriormente essa suspensão ela foi diluída em saliva artificial ou BHI para atingir a concentração necessária para fazer acontecer a formação de biofilmes. Esse estudo ele foi aceito, né, pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade de Oeste de São Paulo. Foram utilizados 3 adultos saudáveis, 2 homens e uma mulher. Foi dado um pedacinho de fragmento de parafilme, né, para mastigar, para fazer a estimulação da produção de saliva, e as amostras foram armazenadas em um tubo Falcon estéreo. A saliva foi então centrifugada e, posteriormente, sobrenadante da saliva, ele foi esterilizado, né, por um filtro de membrana de 0,22 micrômetros para eliminar qualquer impureza. Essa amostra ela foi, então, utilizada para condicionar o fundo das placas de 96 poços para permitir a formação de uma película salivar antes do crescimento do biofilme. Os fundos das placas de poliestileno de 96 poços foram utilizados como superfície para o desenvolvimento do biofilme. E foram avaliados diferentes fatores de variação, que incluíam o meio de cultura, que poderia ser BHI caldo ou saliva artificial, a presença ou não de película salivar e a sequência de inoculação dos micro-organismos, podendo ser Streptococcus seguido de Cândida, Cândida seguida de Streptococcus, ou, ao mesmo tempo, Streptococcus com Cândida. Os controles foram usados como controles também, o Streptococcus pyogenes sozinho e a Candida albicans sozinha. Posteriormente, foram quantificados a biomassa total, o metabolismo e o número de unidades formadoras de colônia. Para analisar a produção da biomassa, foi empregado um ensaio de coloração de cristal violeta. O metabolismo ele foi, por sua vez, avaliado pela redução do XTT. E para a contagem das UFCs, os biofilmes eles foram raspados dos poços, né? Foram ressuspensos em PBS e agitados em vórtex por 1 minuto para ter uma desagregação celular.
As suspensões resultantes foram, então, diluídas e plaqueadas em agar-sangue ou cromagar-cândida. E em cromagar-cândida. Duas marcas diferentes de cada antimicrobiano foram avaliadas, né? Amoxicilina de referência ou a genérica, nistatina de referência ou a genérica. Para avaliar o efeito de diferentes antimicrobianos sobre os micro-organismos no estado planctônico, foram utilizados os devidos protocolos. As suspensões finais de ambos os antimicrobianos e micro-organismos foi, então, pipetada em placas de 96 poços e incubadas a 37 graus Celsius. Após 24 horas desse tratamento, né, o MIC foi determinado visualmente. Os antimicrobianos, como controles, também foram avaliados nessa. O modelo de biofilme de duas espécies, formado na placa de 96 poços, não exposto à saliva humana, e com inoculação de ambas as espécies ao mesmo tempo, utilizando o BHI caldo como meio de cultura, foi selecionado para esse conjunto de experimentos. Os biofilmes, após 48 horas de crescimento, foram tratados por 24 horas, com as duas marcas de amoxicilina ou nistatina, ambas diluídas em BHI caldo, para obtenção das concentrações finais. Para a amoxicilina foi 100, 200 e 400 vezes um mic da amoxicilina para Streptococcus pyogenes, e para a nistatina foi 20, 50 e 100 vezes o mic da nistatina para Candida albicans. Como controle negativo, o biofilme de 48 horas foi tratado também por 24 horas com meio de cultura puro, sem qualquer tipo de antimicrobiano. Os dados foram submetidos à análise estatística, né, por meio do teste ANOVA, a 2 ou 3 critérios, seguido pelo teste de pós-hoc de Tukey. O nível de significância adotado foi de 5%. A produção de biomassa não foi significativamente influenciada pela película salivar humana ou pela sequência de inoculação dos micro-organismos. No entanto, o tipo de meio de cultura impactou os parâmetros do biofilme analisado. Quando biofilmes de duas espécies e único de Candida albicans foram formados em saliva artificial, a biomassa ela aumentou de 25% a 40%, em comparação com biofilmes formados em caldo BHI. Já para biofilme único de Streptococcus pyogenes, a biomassa total ela aumentou de 51 para 59, quando o BHI caldo foi usado como meio de cultura. Para a atividade metabólica, foi bem parecido. A película salivar humana e a sequência da inoculação dos micro-organismos também não afetou significativamente. Porém, em relação ao meio de cultura, foi o inverso. Foi encontrado um aumento de 30% a 33% quando os biofilmes simples e mistos foram formados no PHI caldo, em comparação com aqueles formados em saliva artificial. Para Streptococcus pyogenes, os valores de UFC foram significativamente maiores para biofilmes simples e mistos, cultivados em BHI, em comparação com a saliva artificial. E os aumentos gerados nos valores de UFC variavam de 1,25 a 2,58, logaritmo de 10. Em geral, os valores de UFC de pyogenes em biofilmes interrenos foram significativamente maiores do que aqueles encontrados em biofilmes únicos. Para as UFCs de Candida albicans, o tipo de meio de cultura influenciou o desenvolvimento dos biofilmes mistos. O modelo de Streptococcus pyogenes seguido de Candida e Streptococcus mais Candida exibiram maiores valores de UFC para biofilmes formados em saliva artificial, em comparação com o BHI caldo. A sequência de inoculação do micro-organismo também não teve impacto significativo nas UFCs de Candida albicans. Os resultados de MIC de amoxicilina e nistatina para pyogenes e Candida albicans foram de 0,015 a 4 microgramas por ml, respectivamente. Não houveram diferença nos valores de MIC quando comparados os antimicrobianos com as diferentes marcas, de referência ou genéricos. A amoxicilina mostrou efeito dose dependente na biomassa total dos biofilmes interrenos de Streptococcus pyogenes, com as maiores concentrações dos antimicrobianos, alcançando maiores reduções. As duas marcas de amoxicilina, em 3 e 6 microgramas por ml, promoveram declínios significativos na biomassa total, em comparação com o grupo controle. Para a nistatina, as duas marcas comerciais tanto para 80, 200 e 400 microgramas, exibiram reduções de 9,5%, 31,5% e 41%, em comparação com o grupo controle. Então, teve sim uma relação dose dependente.
Na análise estatística, ao comparar as duas marcas de amoxicilina e as duas marcas de nistatina, não observou-se diferença estatística dentro de cada concentração específica. Todas as concentrações testadas de amoxicilina e estatina geraram um declínio significativo no metabolismo dos biofilmes interreinos de duas espécies, com efeitos dose dependentes. Na análise estatística também não mostrou diferença estatística entre as marcas. Então, o primeiro fator avaliado foi a influência da película salivar humana. Essa película é uma camada formada por carboidratos, ácidos graxos e proteínas que se acumula nos dentes, materiais dentários e tecidos da boca. Uma das suas funções é oferecer pontos para ligação para que os micro-organismos se fixem e formem biofilmes. Estudos apresentam conclusões conflitantes, mas sugere-se que a película salivar ela influencia o crescimento do biofilme misto de Streptococcus pyogenes e Candida albicans nos estágios iniciais da colonização. No nosso estudo, o período de incubação foi de 48 horas, o que já era maior que nos outros estudos. Os biofilmes de Candida albicans sozinhos, eles tiveram resultados semelhantes aos do biofilme misto. Além disso, as células de Cândida, elas são maiores e mais alongadas que os de Streptococcus pyogenes, o que faz com que eles retenham mais corante, resultando em valores de biomassa maiores. Porém, quando os biofilmes mistos foram cultivados em BHI caldo, o número de células de Streptococcus pyogenes aumentou e se igualou ao de Candida albicans. Isso mostrou que havia mais células no biofilme misto, o que indica uma maior atividade metabólica, principalmente em comparação com o uso de outros meios de cultura. Ao analisar os resultados da biomassa total, metabolismo e unidades formadoras de colônia, percebeu-se que a Candida albicans ela cresce bem em ambos os meios de cultura, mas o Streptococcus pyogenes ele tem um crescimento prejudicado na saliva artificial. A saliva artificial ela é usada em estudos com Cândida e contém nutrientes como extrato de levedura, peptona, bacteriológica, glicose, mucina e alguns sais minerais. Já o caldo BHI, ele tem infusões de cérebro e coração de bezerro, fornecendo nutrientes que são essenciais para a formação do Streptococcus pyogenes, o que explica o melhor crescimento e desenvolvimento da bactéria nesse meio. O último fator analisado foi a ordem de introdução dos micro-organismos. Normalmente, as bactérias como o Streptococcus pyogenes são as primeiras a formar o biofilme. E depois outros micro-organismos, como a Candida albicans, se unem para tornar ele mais complexo. Foram testados 3 modelos, né? Streptococcus seguido da Candida albicans seguida de Streptococcus e Streptococcus e Candida albicans ao mesmo tempo. E se mostrou que essa ordem não afetou o crescimento do biofilme. Um modelo com ambos os tempos, com ambos os micro-organismos ao mesmo tempo, é o mais prático para ser usado em estudos laboratoriais, pois é mais fácil e mais rápido de reproduzir. Os tratamentos com amoxicilina e estatina, eles reduziram o biofilme de forma dependente da dose, né? Validando esses antimicrobianos. Ao comparar o antimicrobiano de referência com o genérico, as análises de MIC das diferentes marcas mostraram o mesmo perfil de susceptibilidade. Por mais que existam estudos que citem a maior confiabilidade em medicamentos de referência, também existem outras pesquisas que não mostram diferença entre eles, podendo ser por conta das diferenças metodológicas e protocolares. Os achados do presente estudo, eles podem ser vistos como positivos, pois eles dizem em respeito à comparação, eles falam para a gente que não teve uma diferença, que a gente pode usar tanto o genérico quanto o de referência em ambientes pré-clínicos. Então, conclui-se que o modelo composto pela inoculação das duas espécies ao mesmo tempo, sem a exposição prévia à película salivar e usando o BHI caldo como meio de cultura, ele foi validado e seria o de escolha para estudos futuros, avaliando os efeitos dos agentes antimicrobianos sobre biofilmes interreinos de Streptococcus pyogenes e Candida albicans. Muito obrigada pela atenção.